Saudações. Tranquilo? Tranquilo ou não? Boa. Bora mais um Expressa 7. Bora. Pessoal, é o nosso segundo episódio aqui no nosso novo quadro Expressa 7, onde eu e o Rafa, a gente vai desmembrar, vai destrinchar o assunto Mindset, né? A gente vai falar sobre tudo que envolve, né? Tanto na parte teórica, na parte prática, e colocar a experiência e o conhecimento aqui para vocês. Hoje, né, o contemplado fui eu, né, eu passei uma ideia aqui pro Rafa, para a gente discutir na prática, né, e como que a gente pode aprender com os maiores, os melhores, né, se a gente pode falar assim, mindsets de toda a história, né, de como a gente pode desmembrar e ir aprendendo e colocar na nossa vida e assim seguir gerando resultado, gerando positivismo. Então, Rafa, eu quero saber de você, assim, de forma bem transparente, como foi seu contato assim, com algumas mentes brilhantes que fizeram você se perguntar, começar a agir, Cara, começar a correr atrás? é assim, ó. Eu tinha um pensamento bem, vamos dizer, cético em relação ao conhecimento. Eu sempre questionei muito os caras. E eu dava muito pouca importância para os nomes. Eu sempre busquei absorver mais e reter menos nome de pessoas. E hoje eu vejo que isso é ruim. Você tem que ter referência, você tem que buscar pessoas. Eu gosto muito de assistir o Cortella porque ele vai na raiz do negócio. Então ele vai citando a transição e o conhecimento de onde nasceu até a atualidade. Sem citar a humanização que ele faz, né? Exatamente, cara, ele faz todo um contexto. E por isso, quando a gente fala de mindset e quando a gente fala de pessoas brilhantes, o que eu consigo te explicar é a sacada que tem por trás, que existem pontos que em todos os caminhos dessas pessoas funcionou, existiu. Que é o que, cara? Perseverança. A perseverança em acreditar em alguma coisa fizeram com que eles avançassem mesmo quando o mundo falava que estava no caminho errado. Todos, cara. Todos. Então, por exemplo, a gente pega um exemplo que está na nossa convivência ainda, que é o Silvio Santos. O cara começa, ele entende o seu papel, ele entende o seu potencial, ele sabe o que ele quer, mas através das adversidades, o mundo vai empurrando ele e ele vai desenvolvendo melhor a crença em si mesmo. Cara, é alguém fora da caixa, né? E por mais que ele seja muito influente, na época que ele começou a se acender, ele via o que ninguém estava vendo, né? Isso, cara. Foi o que a perseverança conseguiu fazer com ele, né? Ele acreditou tão forte que a visão dele começou a aumentar muito mais, ele começou a abrir muito espaço e é o que é hoje. E qual que é a grande pegada, cara? É onde eu falo. Esses caras que são foda, os caras que são brilhantes, os caras que estourou na vida, eles têm uma pegada muito de desenvolvimento que é assim. Quando eles começam a jornada deles, eles têm uma bagagem de valor. Então eles acreditam em algumas coisas. Durante a jornada dele, ele não deixa de acreditar nessas coisas. Mas a crença melhora. Sim. Então ele afina a definição e a forma como ele enxerga e ele acredita nas coisas. É afinar o machado, né? Por quê? Manter tudo em equilíbrio. Porque conforme ele vai vivendo e as experiências vão acontecendo, ele vai aplicando o valor dele. E cada vez que ele aplica e colhe o resultado, ele faz melhor da próxima vez, melhor da próxima vez, melhor da próxima vez. O que a perseverança entrega pra gente é que o erro ele não dita quem somos nós, entendeu? Através do erro, através do esforço de acreditar mesmo sem nenhum apoio, mesmo sem resultado, faz com que o erro seja até mesmo aprendizado. Sim, né? A perseverança vai tomando peso. Essa é a pegada. Esses caras brilhantes, o erro é parte do processo operante. O erro não te traz um sentimento de fracasso. O erro te traz o sentimento de tipo assim,
eu já vou aprender com isso aqui e não vou fazer mais. Quer saber? Eu vou errar rápido, vou aprender rápido, vou fazer outra coisa, E é eu isso, vou cara. fazer a roda girar. E mesmo não sendo proposital, mas essas pessoas também bebem do mesmo lugar, que é o quê? Tudo que concentra aumenta. Então, se o cara tem perseverança e tem um pensamento positivo, ele tem a fórmula de sucesso. Cara, o maior exemplo aí que a gente viu hoje, Zuckerberg. Quando ele decidiu focar no Facebook, ele emergiu. Ele emergiu no processo ali, ele concentrou, ele não estava querendo criar uma rede social, criar um site, criar um aplicativo, criar uma startup. Ele queria criar o Facebook, uma rede social. Sim. Então, tem diversos exemplos aí, diversos cases que a gente vê. Ele chamou muita gente para fazer parte, sobrou um só, né, inclusive era um brasileiro. Sim. E é o que é hoje. E uma frase que eu ouvi e eu me questiono bastante, eu aplico todo dia é: o sucesso deixa rastro. Sim. Então, se a gente está ouvindo quem já chegou lá, se a gente está lendo sobre quem já chegou lá, é um caminho, faz parte desse caminho aí, a gente compilar tudo isso que aconteceu, tudo que eles fizeram e questionar mesmo e colocar parte de nós, né? Que assim a perseverança vai crescendo. Sim. Não é errado eu olhar para o seu caminho e falar: pô, o Rafa está fazendo algo muito interessante e se eu fizesse isso, ia dar certo? Né? E se eu mudasse a forma como que eu enxergo os negócios, a forma como que eu enxergo as minhas atividades? Né? Então, é isso aí, a gente tem que ir montando quebra-cabeça, né? Não esquecendo que a gente tem que fazer o nosso próprio caminho, né? A nossa própria história, mas funciona desse jeito aí. E, cara, eu tenho um grande amigo, cara, ele sempre falou uma frase pra mim muito marcante, que é: não apresse o rio. Cara, não tem como se apressar o rio, tá ligado? Ele flui do jeito que tem que fluir, né? Ele flui do jeito que tem que fluir. E a vida é assim. Se você quer que as coisas aconteçam mais rápido, você só tem que se desenvolver internamente. Mas externamente você não tem controle. Pô, do universo inteiro, cara, de tudo que existe, que a gente tem consciência que existe, quais são as coisas que estão dentro do seu controle? Pouquíssimas. Cara, desse pouquíssimas é o seu comportamento. É o que é observável pelas outras pessoas. Já citei bastante aqui Marco Aurélio, dessa vez vou tentar atualizar aqui, mas encaixa perfeitamente, né? Se a gente conseguir focar apenas no que está no nosso controle, que é, como você falou, o nosso comportamento, a forma como a gente se enxerga, né? A vida ela flui de melhor forma. Claro, cara, A gente porque não tem pressa. o comportamento ele é consequência das suas crenças. Se você acredita no resultado, você vai fazer. Se você não acredita, você não vai fazer. O seu corpo é uma máquina de resolver problemas, mas também ele é uma máquina que quer economizar energia. Como um todo, cara. A gente não... Tua mente, teu corpo como movimento, ele quer ficar estático. A busca é isso, cara. Nosso corpo ele não quer desenvolver músculo, ele não quer gerar, aliás, ele não quer girar em alta performance. Ele está à sua disposição para aquilo que você acredita e quer alcançar na vida. E custa caro, né? Cientificamente falando, custa caro a gente viver, a gente colocar o cérebro para rodar em máxima potência. É, cara, e esse é o meu objetivo. O mindset na prática é justamente você se desenvolver enquanto pessoa, ter uma percepção do mundo muito mais próxima da realidade e muito mais longe do que você acha. Como é que você faz isso? A gente vai chegar lá e ser idêntico? Não, mas é o processo que conta. Quando você decide parar de achar as coisas e começar a estudar para nesse momento aqui e agora, com todos os recursos que você tem, buscar ter a melhor percepção mais próxima da realidade daquilo que você está querendo estudar, ter êxito, o que seja,
você está buscando ter um mindset melhor. Cara, muitas vezes a realidade vai ser incolor, entendeu? Sim. Não é aquilo que a gente vê nas artes. Exatamente. Tem um quadro Mona Lisa aqui, é um quadro da Torre Eiffel. Ainda bem que você tocou nesse assunto, cara. O ser humano ele não foi feito para agir em total perfeição. Ele foi feito para agir perante aquelas ações que foram feitas para a gente desconfiar. Né? O ser humano, nos antepassados lá, ele caçava, ele precisava caçar ou ele não existia mais. O ser humano ele é um ser em constante desenvolvimento. Todos nós colaboramos para que isso um dia se torne físico. Cara, e é como eu falei, a gente buscando a perfeição, a gente deixa de agir, a gente deixa de se desenvolver, né? Falando de comportamento. Sim, mas é a grande sacada, cara. Isso é um fato comprovado. Todo mundo, cara, todo mundo busca felicidade. Felicidade para cada um é uma coisa diferente. Muito diferente. Mas todo mundo E hoje ela tá bem distorcida. busca a felicidade. Por que eu falo isso? Porque se você se move, ou é para você ter prazer, ou é para você não ter dor. O excesso de dopamina ele é movimentado por causa disso. Ou você vai por esse caminho, ou você vai por esse caminho. Mas os dois convergem no mesmo lugar. Todo mundo busca ser feliz, todo mundo busca estar bem. Mas é difícil. Porque as adversidades e o tempo que você tem para resolver as adversidades impede que você tenha um processo de armazenamento ou de compilação adequado. Então, por exemplo, se você está aqui agora falando do podcast, depois você sai daqui e vai atender alguém, depois você sai daqui e vai dormir, você vai perder muita informação no caminho, porque você não conseguiu compilar. A nossa vida não está deixando espaço para a gente poder repensar e aprender com os nossos erros. Ela está sendo condicionada a gente pular o erro, fingir que não aconteceu e continuar o jogo. A vida está sendo condicionada dessa forma. Pô, errou, foda-se, para trás já era, bola para frente. Mas esse bola para frente não teve uma reflexão. Não teve autoanálise, né? A gente não para pensar que cada ação que a gente faz, cada movimento, é como se fosse raro, né? Me fugiu a palavra. Mas quanto mais a gente enxergar a vida, o nosso movimento, como algo que pode levar a gente para o ápice, né? Realmente para um auge pessoal, ou como eu costumo falar também, fazer a nossa vida ecoar pela história, a gente mesmo vai começar a desacreditar, vai começar a pensar que a pequena parcela de trabalho, a pequena parcela de atenção que a gente dá é o mínimo, a gente tem que descansar, acabou e bola para frente. E não é assim. Não é bem assim. Né? Quanto mais for a sua cobrança interna de melhorar o seu comportamento, de correr atrás das coisas que você imagina fazendo, as pessoas que você imagina conversando, tendo no seu vínculo, isso faz com que a luta fique um pouco mais difícil, Sim. A corrida fica um pouco mais rápida, né? E tudo começa a virar pra gente. É o que existe hoje, cara. Hoje a internet, principalmente a internet, junto com a tecnologia, ela tirou uma possibilidade de você ser deslocado do mundo. Hoje todo mundo está conectado. Hoje todo mundo tem acesso à informação. Então, cara, o mundo está te empurrando para você ter uma responsabilidade. Não tem como você chegar na linha final e falar assim, eu não sabia. Foda-se, tipo, você não pode fazer isso. Por quê? Porque o mundo te empurrando. E esses detalhes, essas escolhas que a gente faz, principalmente que é resultado do mindset, ela impacta diretamente a sua vida. Se você olha e pensa negativo sobre algo e mantém esse pensamento negativo, tudo que concentra aumenta. A tendência é você olhar e ver cada vez mais. E você ser aquela pessoa que critica, que não se desenvolve, que dá desculpa, que fica estático, que faz de conta que não está acontecendo.
isso gera características, isso marca a sua vida de uma forma tão profunda que faz parte do seu ser. Porque é uma crença que você criou. Não adianta você virar e falar, é verdade e tal. Cara, a verdade não traz desenvolvimento. A verdade é resultado de um valor aplicado na visão de uma pessoa. É a partir da realidade que a gente está falando hoje sobre os maiores mindsets que já existiram e que existem. Tanto que tem muitas vezes que você vira para alguém, ou em certas situações se fala, você quer ser dono da verdade ou você quer ser feliz? Então, quer dizer... Quantos lugares aí você que está assistindo, ou o Rafa, ou eu, já se trombou com uma pessoa que ela queria tanto ser dona da verdade que ela até hoje está no mesmo lugar? É, cara, porque quem briga pela verdade, mas não pelas possibilidades, mas sim pela falta de possibilidade. Cara, não é necessário você provar tudo para uma pessoa ou para uma multidão, entendeu? Faz o seu jogo, entendeu? Porque você acreditar em alguma coisa, se ela é real ou não, se ela é verdade ou não, é uma perspectiva. É um paradigma, né? Dentro do seu mundo, dentro da sua forma de enxergar as coisas. E o mindset, ele está intrinsecamente entrelaçado nisso. Porque o mindset, ele é a explicação de como a tua mente constrói esse processo. De como a tua mente constrói a tua perspectiva, interage com os seus valores e reafirma eles na realidade. Ele é responsável por construir todo esse caminho. Se você não conseguir trabalhar esse caminho, infelizmente você não vai conseguir ver os seus valores de uma forma muito mais atualizada e de uma forma muito mais ampla. Porque um valor, ele só é bom quando você melhora ele, não quando você usa ele. Então, para e pensa. Se você tem os valores bem enraizados, se você é aquela pessoa mais pegada, forte, que você fala assim, não, mas eu aprendi lá quando eu era criança com meu pai, com a minha mãe, eu aprendi na prática, de sofrer no dia a dia e tal. Eu faço uma pergunta para você. Imagina quando você é criança e alguém chega para você e fala assim, não fala com estranho. E você internaliza esse valor dentro de você. Quem que você ia ser hoje? Então, os valores, ele é a escada para você ser uma pessoa melhor e alcançar aquilo que você precisa alcançar. Só que tem um custo. Acreditar em algo tem um custo. Qual que é o custo? É o peso de você ter sucesso ou não. É o peso de você levantar e estar feliz com aquilo que você está fazendo ou não. É o peso de uma decisão. É o peso de muitas decisões. Cara, vamos simplificar aqui, ó. O que o Rafa tá falando aqui, e eu toquei nesse assunto de decisão. E sucesso também, né? Sim. Cara, você internalizar a sua decisão na sua vida e nos seus processos até você conseguir alcançar algo que você escreveu, cara, você vai ter que passar por cima de parente falando que não vai dar futuro, você vai ter que enfrentar namorada ou seus amigos falando que tem coisa melhor, ou que tem fulano fazendo isso, entendeu? Falando que o mercado está saturado. Então, cara, você tem que acreditar, internalizar sua decisão, juntar tudo isso dentro de um processo. E sempre que eu falo aqui, cara, aprende a curtir o processo, é o que o Rafa acabou de falar aqui. Você tem que colocar na sua cabeça, você internaliza isso, você coloca em prática, você fortalece os seus valores e aí sim você alcança o sucesso. Talvez você pode até fragmentar isso em pequenas vitórias, né? Michael Phelps é o dono dessa frase aí, entendeu? Que cada treino é uma pequena vitória. Sim. Entendeu? Cada 100 metros que ele aquecia é uma pequena vitória. Claro, cara. Então, as diversas medalhas que eu ele levou de competi em natação, cara, e desde sempre eu tenho uma mentalidade muito forte em relação a isso. Cara, eu só tenho um tempo que eu tenho que bater. O meu tempo. Porque o meu maior adversário é o meu tempo. Não o tempo da outra pessoa. Se eu continuar treinando e aos poucos eu conseguir bater no meu tempo, um dia
pode ser que o meu tempo seja o melhor do mundo. Mas eu só vou chegar lá se eu superar o meu próprio tempo. Não adianta eu focar no tempo do outro. Eu não estou naquela situação, não estou naquela experiência, eu tenho que focar no meu tempo. Porque senão eu não vou aprender onde eu preciso melhorar. Isso aí resume que a gente tem que se preocupar conosco, né? Exatamente. Porque muita gente reclama que está sendo problemático no serviço, na faculdade, estudar. Cara, isso aí é a vida acontecendo, entendeu? O foco está em melhorar a si mesmo. Olha no espelho, né? Fisicamente. Olha no espelho e fala, cara, eu estou realmente melhor do que ontem? Sim. Né? Eu estou conseguindo passar por cima dos meus vícios? Outra pergunta interessante. Qual é a pessoa mais importante da minha vida? Sou eu, né? Se a resposta não for você, cara, infelizmente você vai ter muitos problemas. Então, vai ter que fazer um retorno aí e rever muita coisa. Porque como é que você vai poder oferecer para essa pessoa que você pensa que é mais importante na sua vida se você não está bem? Isso aí eu aprendi na marra, na prática, cara. Que se os seus valores não estiverem em primeiro lugar, você não vai ser valorizado por mais ninguém. E eu falo assim, pessoalmente, entendeu? E fora disso também, igual o Rafa falou. Né? Se você não tiver os seus valores em primeiro lugar e não fortalecer eles todos os dias, né, ninguém vai fazer isso por você, cara. E você vai caindo por terra, entendeu? E você não vai ver valorização em você, não vai existir autoestima, né? Aliás, eu queria falar sobre isso também, já que a gente está falando sobre mentalidade aqui. Uhum. Como que uma pessoa consegue aumentar a autoestima? Cara, isso é uma pergunta da hora pra caramba. A primeira coisa, cara, a autoestima tem muito a ver com a autoimagem. Como você se enxerga. E como você se enxerga é consequência dos seus valores. Cara, Quer ter mais autoestima? Tenha valores melhores. Aprenda a dar valor em si mesmo. Aprenda a olhar no espelho e entender quais são seus pontos fortes e quais não são. Melhore os que não são. E melhore mais ainda os que são. Por quê? Porque é o caminho, cara. Buscar ser uma pessoa melhor, não melhor em algo, mas estou falando melhor como um todo. Buscar ser uma boa pessoa aumenta a autoestima. Porque você vai trabalhar várias coisas na sua vida. A autoimagem tem a ver com crença. Estou falando crença religiosa, crença dentro do teu mundo. Por quê? Tem muito a ver com a essência, cara. Tem muito a ver com a existência. Então você precisa se conectar consigo mesmo. A partir dessa raiz, a partir da forma primordial como você se enxerga, você vai começar a pilhar os seus valores para construir essa pessoa que você imagina. Quem que você é e quem você quer ser, aonde você quer chegar. Você quer ser uma boa pessoa até onde? Tem um limite, mas o limite é você que vai estabelecer. E isso aumenta a autoestima, cara. Porque você não pode falar assim, ó, eu quero ter autoestima para poder fazer tal coisa. Não, você vai ter autoestima na sua vida como um todo. Um ponto muito interessante que eu fico ecoando na minha cabeça, né? Você só vai estimar algo que for bom, entendeu? Se você fazer algo que aumente a sua estima, entendeu? Atitudes necessárias, atitudes que são boas, que fazem com que você olhe para si mesmo e fale, não, cara, eu sou foda. Olha o que eu estou fazendo, olha o que eu já fiz, olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou ter na minha vida, entendeu? Dessa forma aí, funciona em processo. Sim. Funciona a gente fazendo as coisas simples, as coisas pequenas, de forma excelente. Sim. Entendeu? De nada adianta você fazer as coisas que são excelentes de forma simples. Entendeu? Tudo tem um caminho até lá. Né? As grandes disciplinas vêm quando a gente foca nas pequenas coisas. Sim, cara. Quando eu dei um exemplo de existência, não é só sua. A gente faz parte de uma existência. A gente está aqui pensando em coisas que são estáticas, mas que a gente dá valores para elas. No nosso mundo. Então, de repente, eu tenho um celular que está gravando
Essa gravação aqui, cara, pra mim pode ter um valor gigantesco, não só monetário, mas de sentimento. Alguém de alguém muito importante. E pra você pode não ter. Essa visão é muito importante, cara. Esses valores, eles agregam muito. Por quê? É dentro do seu mundo. Existir é algo muito profundo, que você precisa se conectar. É a forma como você enxerga as coisas. É a forma como você sente as coisas. E melhorar isso todos os dias é difícil. Por quê? Marca na pele, cara. Quando alguém chega aqui pra mim e fala assim, cara, eu preciso me encontrar, eu preciso me conhecer mais, eu preciso fazer alguma coisa importante na minha vida, eu preciso gerar propósito. Eu sempre vou falar pra pessoa, a chave para você desbloquear o que falta na sua vida está na sua história. A tua história tem todos os recursos, todas as experiências e todos os valores que você precisa superar para você chegar onde você precisa chegar. Na maioria das vezes não precisa recomeçar tudo de novo. Não, cara. Eu costumo falar que, eu acordo e coloco lá, mais um recomeço. Esse recomeço está marcando o que a gente está vivendo agora. Né? Não necessariamente é um recomeço, uma nova chance. Não, na verdade sim, né? Uma chance, mas não. É sempre uma nova oportunidade de a gente achar alguma coisa ali, alguma brecha e criar uma oportunidade em cima daquilo. Mas é exatamente isso, cara. Existir é uma palavra que tem um ponto final. Então, por exemplo, eu tenho minha noiva. Eu amo ela. Ponto. Eu não vou falar assim, eu amo muito ela. Porque se eu falar que eu amo muito ela, eu estou usando a palavra errada. Eu tenho que usar uma outra palavra. Porque é outro sentimento. Se eu falar que amo pouco ela, eu tenho que usar outra palavra. É outro sentimento. Então, cara, quando você tem um sentimento e você internalizou ele e você tem bem desenvolvido dentro de você, é aquele ponto. Existência. Existe. Está dentro de mim, eu sinto. Mano, Então, cara, isso faz eu pensar muito. Da hora isso aí. Isso faz eu pensar muito e fritar a cabeça e me ajuda isso, sabe? Se você tá parado assistindo isso aqui, grava isso e coloca como se fosse um exercício. Cara, você existe. Eu existo. O universo não tem tamanho. Não, cara. Mas existe. Mas existe também. Então, a chance que a gente tem de fazer as coisas virar é agora, cara. Quer uma reflexão legal para saber se você está fazendo algo que de fato vai fazer diferença? Se pergunta se esse algo ele é real e ele é comum entre as pessoas. Ou se só você consegue ver, ou se só você consegue sentir, ou se só você consegue estudar. Se aquilo que você estiver fazendo ele for real e comum entre as pessoas, você vai ter sucesso. Por quê? Porque ele é replicável. Então, por exemplo, se eu pegar uma caneta e perguntar se ela é bonita ou feia, cara, a gente vai ter opiniões diversas e a gente vai ter puta debate do caramba. Mas se eu virar e falar assim, a caneta tá aqui e ela pode escrever, desenhar, e várias coisas, vai depender muito da criatividade. É algo com outras pessoas. Definir as coisas com um propósito, com uma linha de pensamento bem definida, com uma visão estratégica bem feita, é você saber exatamente o que você precisa fazer. Se você parar de frente com a rua e você der um comando para o teu cérebro e falar assim, eu acho que eu vou atravessar, o que você vai fazer? Eu vou ficar esperando o carro passar. Mas você vai atravessar? Não vou. Não sei. Exatamente. Você vai estar aí. Vou ou não vou? Eu acho. Olha como uma palavra mal colocada numa frase que você está falando para você mesmo interfere totalmente na tua decisão, na forma como você chegar. Agora, se eu paro na frente da rua, olho para a rua e falo assim, eu vou atravessar. Aí eu atravesso. Então, o mindset é muito importante. O comando foi muito mais nítido. Porque as palavras têm significados e esses significados remetem a valores. E o valor faz você agir.
é o que você acredita. Então, alinhar 3 coisas dentro de você é importante. Como eu falei da última vez, eu vou repetir agora, você precisa pensar, sentir e fazer a mesma coisa. Alright. Senão você vai chegar lá na frente da rua e vai olhar e falar assim, eu acho que vou atravessar. E você vai ficar ali. Você tem que sentir que tem que atravessar. Entendeu? Ó, muita gente utiliza essa palavra o dia inteiro. Ah, eu acho que isso aqui tá certo. Sabe uma coisa que me incomoda muito? Ver alguém que é acima de mim falar isso o dia inteiro. Cara, e aí você para e começa a refletir. Poxa, se a pessoa acha, eu não tem certeza. Se ela não tem certeza, o que eu tô fazendo? O que ela tá fazendo? Cara, a gente tá falando aqui de mentalidade, as maiores mentes que a gente já viu. E uma das coisas mais importantes, né, que a gente vê é a linguagem corporal, cara. Sim. É a comunicação. Comunicação. 80% da comunicação é não verbal. Então, cara, para e pensa. Tudo que você fala é só 20% da sua comunicação. Cara, é pouco, cara. Então, muita gente vê e fala, ah, nossa, que atleta arrogante, nossa, que cara arrogante. Não, cara. É a linguagem que ele precisa ter, é a linguagem que ele criou, entendeu? Ele desenvolveu aquilo ali para tirar o melhor dele, entendeu? E, consequentemente, para agregar muito mais a todo mundo que está ao redor, entendeu? Então você vai perguntar para um atleta, ah, cara, o que você acha? Quem que vai vencer o jogo? É o meu time. Sim. Eu vou decidir, entendeu? É lógico. Tem um amigo meu, eu vou interpretar essa frase de uma outra forma para falar para vocês. Ótimo. Mas ele basicamente ele fala assim, ó, existem 2 tipos de pessoa. A que levanta a taça e a que assiste. E você vai escolher, cara. Cara, nossa, muito bom, Rafa, essa frase. Uma frase que eu mesmo comecei a dizer pra mim mesmo. Eu quero contar a jornada do herói ou só quero ouvi-la, né? Por isso que eu falo que o segredo do sucesso está na sua história. Se você contar a sua história, é a história de alguém que tem sucesso? Se for, você está no caminho certo. Se não for, o que você precisa fazer para fazer coisas para que a tua história tenha os elementos de alguém que tem sucesso. Não é uma receita de bolo, mas existem fragmentos que tem que existir. Está existindo? Você está materializando esses elementos? Você está atualizando eles na sua vida constantemente? É isso que você precisa acreditar. Esses são os valores que você precisa carregar. O maior valor que eu tenho hoje é saber que a minha experiência molda os meus valores. Eu consigo, nas situações que eu estou vivendo, aplicar os meus valores de forma muito atualizada. E se eu precisar melhorá-los, modificá-los e trabalhá-los, eu o farei. Porque isso vai me fazer ser uma pessoa melhor naquele momento, naquela situação, com aquelas pessoas. É o skin in the game. Isso aí, cara. Pega no jogo, cara. Você precisa ser o melhor que você tem naquele momento. Então você usa tudo que você tem. É muito melhor o seu 10% hoje, né? Do que nada. É isso. Isso vai somando na sua jornada. Então, cara, quando a gente pensa no mindset na prática, a gente está falando justamente de tudo isso e mais um pouco. Mas principalmente o caminho, cara. As pessoas olham, às vezes elas querem dinheiro, às vezes ela quer fama, às vezes ela quer alcançar um objetivo que é, por exemplo, um tempo melhor num esporte ou acumular alguma coisa. Mas o segredo não é especificamente você estudar ou fazer algo muito preciso nessas áreas. É você entender o caminho. E você entender como que a sua atualização ela vai ser primordial para você alcançar esse resultado. O segredo não está nas coisas. Está na interpretação que você tem das coisas. Quanto melhor for a sua interpretação, melhor vai ser as coisas que você vai fazer. É o ciclo da realidade, né, cara? Porque os seus valores vão ser melhor. Por isso que buscar ser uma pessoa melhor é automaticamente você construir uma vida melhor. Não importa para onde você vai. Isso é afinal uma chave, cara. Afinal é um instrumento que você está usando aí e manter esse equilíbrio. Então, o mindset ele é esse machado, cara. Ele é a explicação da existência desse machado. O mindset ele não é físico, você não pega. Ele é uma explicação. Ele acontece na prática, ele acontece com as pessoas.
Se você olha para ele ou não, ele vai continuar a existir. Só você às vezes não vai olhar e falar assim, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo por falta de conhecimento, ou por ignorância, ou porque você não quer. Mas ele existe. E ele atinge o mundo. Só que o mundo muda mais rápido que o teu mindset. Por isso que você precisa melhorar o teu corpo como um todo para que ele consiga se atualizar mais rápido. A gente está no mundo imediatista. E em um mundo imediatista, a gente está tendo dois problemas muito grandes que vão acabar ocasionando outros problemas maiores. A gente tem as pessoas que estão presas no passado e a gente tem pessoas presas no futuro, cara. Tem gente com a mente presa no passado que tem depressão. E você tem o pessoal que está com a mente presa no futuro que tem ansiedade. E saber viver o aqui e o agora é você conseguir se atualizar constantemente. É você botar seus valores à prova a todo momento. E conseguir pensar a situação que você está vivendo. Quanto mais você colocar em prática, quanto mais você gerar experiência, maior vai ser garantido o seu futuro. Ou melhor, de forma consciente, cara. Maior vai ser o que você pode conquistar até lá. E de forma consciente. Não pode ser no automático. Você tem que querer fazer aquilo. Só assim você chega lá, cara. A gente tem que encontrar conforto, muitas vezes, numa atitude que não é confortável. Sim. E isso é o mais difícil, porque você não quer, cara. Você quer sempre estar feliz, você quer sempre ter o melhor, você quer sempre fazer menos e ter mais. Um adiantamento que resume a realidade é isso, né, cara? Muitas vezes você não vai querer fazer, muitas vezes você vai estar predestinado a errar muito. Muitas vezes não vai ser pra você, é você que tem que fazer o jogo virar. Cara, é o que eu falei, tudo tem um preço. Todo valor que você carrega gera um preço na sua vida. Alguma hora você vai pagar. Se não é agora, isso se acumula como um problema, vai aumentando o problema até chegar a morte, você vai ter que pagar, cara. A conta chega, é fato. Como você vai pagar essa conta, vai depender de como que você vai continuar a levar seus valores. Vou traçar um paralelo aqui, cara. Tem a inação e tem a ação massiva. O que difere dos dois é o que você está fazendo. É a perspectiva. Ambos você vai gastar energia. Você não está fazendo nada, não está correndo atrás de nada, você está gastando energia. Agora, se você está correndo atrás de algo, está colocando energia, está colocando a sua perseverança em cima, você vai estar gastando energia também. Sim. Só que vai valer muito mais no futuro, vai valer muito mais agora, por causa do aprendizado, vai valer muito mais agora porque você está fortalecendo os seus valores, muito melhor do que não fazer nada, do que seguir, né, uma linha padrão, né, e às vezes não alcançar nada e por causa disso ter a visão encurtada, né? Sim, cara. Uma mentalidade mais fixa, né, que infelizmente chega na estagnação. Sim, cara. E é o que eu falei, o mindset ele se desdobra de duas frentes. Você tem o mindset de desenvolvimento, que a gente acaba falando de positivo, e você tem o mindset fixo, que a gente acaba falando de negativo. Só que a gente tem os dois dentro da gente. Por quê? Cada escolha é uma renúncia. Se você escolheu o positivo, você renunciou ao negativo. Se você escolheu o negativo, você renunciou ao positivo. Mas está lá. Você vai ter um momento para você reafirmar isso. Nós temos os 4 pilares comportamentais dentro de nós. Só que o que flui mais é o que a gente domina. E é consequência, é o que se materializa enquanto ação. Porque é aquilo que você acredita. Se você acredita, você pode desacreditar e acreditar em outras coisas. É uma construção contínua. Por isso que nós somos seres. Eu gosto de usar o verbo de ser estar. Você estar daquela forma. O ser não significa que é para sempre. Tem que ser estar. Eu existo, mas eu existo nesse momento. Daqui a alguns segundos eu sou diferente, sou diferente, sou diferente, sou diferente. Porque eu me torno uma pessoa melhor ou pior, dependendo dos meus valores, dependendo das minhas escolhas. Dependendo de onde a gente focar também. Exatamente. Então, cara, fala as considerações finais aí. Bom, esperei para deixar pro final. Esse ano eu consegui ler 10 livros,
né? Consegui aumentar a marca com o passar do tempo, né? Eu ia ler 6, consegui ler 10. E eu pensei em separar algumas mensagens que eu consegui com isso, mas eu vou focar na principal, né? Aproveitando que a gente está falando aqui de mentalidade, de grandes pessoas que ensinaram pra gente. Cara, para você aumentar a sua dimensão mental, cara, você tem que correr atrás de quem dá o exemplo. Você tem que ter o contato com as maiores mentes que já existiram, que existem aí, né? Você vai, através das suas atividades, através da ação, você vai gerar experiência, você vai saber o que fazer. Só que quando você tem contato com pessoas que fizeram muito mais, ou fizeram antes, né, a sua ideia muda, a gente fica nesse ciclo de mudanças, a gente aumenta até as nossas oportunidades, aumenta a nossa visão, aumenta o nosso conhecimento. Então, cara, leitura não é só um hobby, é também um estudo, é uma forma de estudo, sim. Leitura aumenta a sua capacidade cerebral, né, cientificamente falando, sim, e vai aumentar o seu patamar, cara. Vai aumentar o que você tem a agregar. Então, lendo 10 livros, 5, 3 ou 1 por ano, 1 por mês, que seja, você escolhe o seu ritmo, você vai sempre estar aumentando o que você tem a oferecer. Porque é isso que a gente viu nos livros, a gente vê em seminário, a gente vê na história do esporte, dos negócios. Eu aprendi isso lendo, estou colocando em prática agora. Então, se você está em dúvida aí e está vendo o nosso canal, é um sinal que você está querendo mais. Sim. Se você está lendo alguma coisa, é sinal que você está querendo mais também. Então é isso aí, pessoal. Hoje a gente está falando sobre mentalidade na prática, né? Mindset. A gente usou de exemplo aí o que os melhores fizeram, o que os melhores fazem. Falamos sobre processo, falamos sobre valores, né? Que é algo muito importante. Sim. E como juntar tudo isso e aproveitar o máximo de si mesmo, cara. Eu queria deixar uma frase também, ela é quase um clichê, mas depois de tudo isso ela traz uma reflexão muito grande. A felicidade está nas coisas simples. Sim. Porque remete à existência. É clichê, mas quem percebe isso já está na frente. Já está na frente. Isso aí. Isso aí, força. Valeu, Rafa. Tamo junto. Valeu, pessoal.